Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, e nós, por nossa vez, convidamos todos vós, nossos ouvintes, para que neste momento nós nos conectemos a Deus. Nos conectemos a Deus através da espiritualidade amiga que está conosco e desejando nos auxiliar muito. Mas é importante a gente mudar a vibração, e a prece é poderoso instrumento. Então vamos, todos juntos. Quem puder, quem quiser, feche os olhos. Respire profundamente e pense em Jesus. Pensemos no amado Mestre. Pensem nele, não necessita mais ser na cruz. Sintam a presença dele. Sintam as emanações dele e a presença dos bondosos amigos. Deus, permita esses amigos benfeitores nos proporcionarem os fluidos, os passes que necessitamos. Esses fluidos que nos acalmam, nos consolam, nos dão forças para os nossos enfrentamentos. Deus, nós necessitamos muito de forças para nossas encarnações, para os nossos momentos de dificuldades. Também, quem sabe, alivia as nossas dores do corpo, da alma. E nós, de nossa vez, as boas intuições, para proporcionarmos a cada ouvinte a palavra amiga, aquela palavra que consola. Que assim seja. Nosso trabalho que teremos hoje intitula-se Dentro da Luta. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Palavras ditas por Jesus, está em João capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhes-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Irmão Jussi, o que o irmão encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, Deus, dentro da luta,
Jesus faz o seu ensinamento, capturado por João, comentado por Emmanuel. Não peças o afastamento de tua dor, roga força para suportá-la, nos joga diretamente, Antônio, nas bem-aventuranças. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nos joga naquele longo e proveitoso capítulo que nos ensina o porquê das dores, a justiça de Deus, a justiça das aflições, os motivos pelo qual nós devemos fazer o bom enfrentamento das nossas dores, que é perfeitamente adaptável à lição que nos trouxe Jesus e comentou Emmanuel. Falava esta semana com uma pessoa com alto grau de conhecimento, de estudo inclusive, e ele me perguntava se o sofrimento dele era castigo de Deus ou era um presente. A resposta que eu dei de imediato, disse: é um presente. É um presente. Aí tentei explicar, logicamente, não é só dizer isso, né? E aí eu começava a conversar com as pessoas e pensando lá com meus botões, a pessoa que viaja muito, viajou pelo mundo afora, o mundo inteiro, qual é o país que mais te chamou a atenção? Qual é o lugar desse país? Foi Itália, foi Roma. E qual é o lugar que mais te chamou a atenção? Parecia que já tinha vivido lá. O Coliseu. Dilson, depois dessa. Pois bem, você quer saber qual o local que me chamou mais atenção? Bom, a tua interpretação agora é contigo. Pois então, acredito que não há local que possa me chamar a atenção depois do advento do Espiritismo na minha vida. Pois nesse planeta, quem não sofre, ou quem não sofrerá um dia, ou quem já não sofreu, esse planeta ainda é de provas e expiações. E estamos todos aqui, eu, você, ouvinte, nós aqui, porque a gente é culpado, a gente ou foi culpado. E nós necessitamos aprender nesta encarnação uns com os outros a nos amar. E está aí um motivo importantíssimo para nos resignarmos. Aquele que nos ouve, ele tem uma certa afinidade já com o Espiritismo. E por vezes já deve ter ouvido na fala do perdão necessário. Pois é, ele nos liberta e quebra o elo fluídico que possuímos, que nos imanta. Mas sobre as falas do Julci dentro das bem-aventuranças do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, acreditamos que o Espírito, na sua grandeza, ele nos traz o ensinamento necessário. Nós, aqui todos nós sofremos. E o Julci faz a leitura, bem-aventurados os aflitos, ou seja, ele diz, serão felizes os que sofrem. Mas será que são todos que sofrem? E o Espírito, ele é muito claro. Ele diz que não. Ele diz que não serão todos que sofrem. Porque o indivíduo que está aqui e ele está revoltado, ele está duelando mentalmente com alguém, ou desejoso de que o seu inimigo desapareça, não inimigo, porque aqui não está dessa forma, mas aquele seu adversário desapareça, ele não conseguirá essa felicidade futura. E é para a vida seguinte.
Mas aquele que sofre resignado, no bom termo, não o acomodado, mas o resignado que aceita essa condição e procura então se melhorar, esse sim será feliz na vida futura. Antônio, Julci, porque Jesus, ele nos preparava para a vida futura. Todos os ensinamentos do amado Mestre, nosso modelo, guia, ele nos preparava para o futuro, para sermos felizes com certeza na vida futura e já começarmos a aproveitar algo no presente, né? Então, é muito legal esta observação e o conhecimento vindo do Julci e o teu, né? Qual o lugar do mundo, né, que então existe maior ou menor, né? O mundo todo. Todos que estamos aqui sofremos de algum jeito. Foi uma forma que eu quis colocar, acho que não sei se você chegou a entrar no meu raciocínio. O raciocínio é o seguinte: nós somos espíritas, né? E quer dizer o quê? Que nós vivemos lá, essa pessoa e eu, vivemos essa época da crucificação do Mestre, onde os cristãos eram comidos vivos pelos leões. Por isso, um dos sofrimentos que nós temos hoje aqui vem dessa parte. Nós vivemos isso aqui no Coliseu de Roma. Lá ainda está impregnado de energias que nós deixamos lá. E por isso que o sofrimento que nós passamos aqui hoje não é um castigo. É algo que nós pedimos para passar, porque temos que resgatar ainda os 2000 anos que nós deixamos para trás quando viramos as costas para Jesus. Chico dava um nome, né? Dor reparadora. Então, que entendamos isso, gente. Nós não estamos aqui para viver um mundo de rosas, senão nós não estaremos mais no planeta Terra, teremos planetas mais adiantados. Estamos aqui, sim, em sofrimento, mas sabendo sofrer, nos resignando do sofrimento, nunca será um castigo. Vamos entender que precisamos retirar as mágoas que nos assolam, os ódios que de vez em quando chegam em nós. Isso que nós temos que fazer para podermos entrar na luta, porque Jesus quer todos na sua luta, não só aqueles lá, os discípulos, que ele disse essa frase célebre. Então, Antônio, por isso que o Espiritismo é tido como o consolador que Jesus disse que viria, porque nos ensinaria aquilo que nós não aprendemos ou não tínhamos interesse com Jesus e ampliaria os ensinamentos a fim de que nós, nesta fase mais evoluídos intelectualmente, pudéssemos compreender como a vida se apresenta. Nada do que nos acontece no sentido de sofrimento é castigo, é providência, é do nosso Criador. É tudo consequência. E este capítulo que nós estamos falando, que é um dos itens das bem-aventuranças, ele explica tudo isso, Antônio. As causas anteriores das aflições nos levam aos tempos que Jesus esteve na terra e que nós o maltratamos. E nos traz encarnação após encarnação, somando e dividindo os nossos méritos e as nossas dívidas, até o momento presente, quando nós também participamos do planejamento. Por isso que Emmanuel diz: não solicite o desaparecimento das pedras do caminho, porque nós ajudamos a fazer o planejamento e colocar essas pedras no nosso caminho. Elas são importantes para a nossa evolução. Este sofrimento que advém das nossas culpas do passado, então, nossas culpas, ele é impulsionador na vida futura, como diz o Dilson, de uma vida melhor, se nós o encararmos com coragem, com fé,
com espírito de sacrifício, com o sentimento de que estamos aprendendo algo dentro da lei de Deus. Porque se nós estivermos revoltados, estivermos blasfemando, dizendo que foi Deus que nos castigou, ou se estivermos apontando o dedo para o nosso irmão, dizendo foi tu o culpado da minha desídia, nós estamos perdendo a nossa prova, e não é sobre esses que Jesus referiu na frase que fez. E estaremos com certeza perdendo a oportunidade maravilhosa dentro dessa encarnação, deste aproveitamento. Então, na prática, olha com bons olhos teu companheiro de caminhada. Abstrai no sentido de extrair, de coletar os bons fluidos, as coisas boas destas pessoas, ou desta pessoa. Com certeza, algo de bom esta pessoa pode te proporcionar, ainda que seja a roupa que ela veste. Começa assim, e mentalmente. Começa a mentalizar, a idealizar pensamentos bons do teu companheiro de caminhada, aquele colega de trabalho que te traz dificuldade, aquele companheiro dentro do próprio seio familiar que te oferece dificuldades. Abstraia coisas boas, procure pensar coisas boas, cultive coisas boas. É muito importante começar dentro de cada um de nós que se propõe essa melhora, que se propõe essa bem-aventurança, que acredita que pode aproveitar desse ensinamento, treinar, praticar, pensar coisas boas, e é por aí. Não há outro caminho. E não há outro caminho. Antônio, tem uma parte aqui que o Emmanuel diz assim, a terra tem sua missão e a sua grandeza. Qual a missão da terra? A terra hoje é de expiação e provas. Então a terra está posta hoje para que seus habitantes abandonem em si próprios o mal que ainda persiste no seu comportamento. Por isso essa frase dita por Jesus é importantíssima que nós a entendamos. Não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que mal? Eu já disse agora. O mal que eu faço, que cada um de nós faz. E não o mal que alguém possa me fazer. Esse é o grande entendimento do livrai-nos do mal. Porque se cada um fazer a sua limpeza interior, ela vai estar livrando do mal. E o outro fazendo a mesma coisa, o mal vai deixar de existir. Então o livrai eles do mal, é nos livrar a cada um de nós. Gente, do mal que nós possamos fazer. Dia chegará que a lei do amor, ela estará viva dentro de cada um de nós. Porque nós estamos no caminho. A gente está aprendendo. Nós vamos conseguir. E todos que nos ouvem estão desejosos disso. O que o Antônio coloca, de que o mal está dentro de cada um. O mal que eu faço mal, é esse que importa. Livrai-me é desse mal. Então eu preciso mudar meu coração. E eu insisto no que eu tinha falado antes, de treinar, de olhar para o outro de uma forma melhor, mais agradável. Então, quando Jesus não quer que nós saiamos da terra neste momento em que ela está nos auxiliando a nos depurar, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Ele quer que nós nos livremos das nossas imperfeições, as nossas dívidas que foram citadas aqui no programa, advêm das nossas escolhas entre o bem e o mal. Somos ainda neste contexto de eternidade, espíritos infantis ainda.
A ignorância predomina ainda na nossa estrutura espiritual diante do todo. Estamos aprendendo, e aprendendo nós precisamos nos comportar dentro da lei de Deus, a fim de que possamos aproveitar o ensinamento que nos é oferecido. Eu trago a todos vocês algo que eu ouvi e acompanhei numa fala de um irmão de caminhada que é uma importante autoridade hoje na Federação Espírita Brasileira. E ele estava contando momentos particulares que ele teve com o nosso amado Chico, nosso patrono, Chico Xavier. E ele descreveu que o Chico, aproximadamente 7.000 anos atrás, ele estava naquela região que conhecemos por Capela. Então, num dos planetas, dos orbes que por lá orbitava e ainda orbita, e hoje é um planeta feliz. Mas que, nesse período, neste orbe, Chico, ele era uma autoridade militar. E ele teria, então, comandado o disparo de uma bomba que hoje chamamos nuclear. E teria iniciado, então, uma catástrofe mundial. Não foi ele que comandou. Uma outra importante autoridade do Espiritismo conhecida que teria feito o comando. Chico executou. Chico vem então exilado para cá e ele encarna muitas vezes aqui. E ele, com a sua alma, com seu espírito consciente, aqui chegando, desejoso de se aperfeiçoar e se melhorar, ele galgou nas encarnações então seguintes, aqui neste orbe, e se tornou este espírito que hoje nós trouxemos o nome dele para o nosso patrão da nossa casa. É o grande guia nosso, né, do Brasil e da grande parte da humanidade mundial, é o Chico Xavier, sem dúvida nenhuma. Então grande guia nosso. É um exemplo, Antônio, de um espírito que, como nós, foi imperfeito. Ele foi imperfeito e nós somos imperfeitos. Nós podemos chegar lá. Nós temos que ter coragem e começarmos, se já não começamos, a nos tornarmos melhores. Positivo e operante. Jussi, para encerrar. Então, Antônio, se o Chico passou pelo que passou, e a história dele nos fortalece no entendimento da nossa estrutura espiritual, devemos agradecer a Deus e a Jesus que nos permitiram que essas histórias chegassem até nós para se tornarem histórias motivadoras da nossa caminhada. Como também, queridos irmãos, este momento de dor que passamos também pode servir de motivação ao nosso comportamento, se não estamos enfrentando a dor dos acontecimentos, que possamos nos solidarizar com a dor dos irmãos em provação e fazer o melhor da nossa parte, como Jesus nos ensinou. Mestre amado, sabemos o quanto somos endividados, o quanto somos reticentes à lei de nosso Pai e o quanto viramos as costas para os teus ensinamentos. Perdoa-nos e oferece a tua bondade e a tua misericórdia para que possamos nos recuperarmos na estrada da vida, a fim de que justifiquemos com o nosso comportamento, com o nosso sacrifício ou até com o nosso sofrimento, toda a bondade que recebemos de ti e de tua grande legião de benfeitores. Obrigado por tudo, Mestre. Sabemos que os acontecimentos que vivemos nessas épocas de transição são frutos da nossa desídia
e agradecemos a oportunidade que nos dá de enfrentá-los. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.